Gente, crase é o tema abordado por nós nesta aula. E eu peguei aí da banca IBFC, uma questão de 2024, em função de ser essa banca a organizadora, no presente momento, do próximo concurso dos Correios. Então, para você que vai fazer o concurso dos Correios, é importante que você conheça a banca que vai te avaliar. E aí você está observando que eu peguei uma questão do IBFC de 2024 de um concurso de nível superior. Então, essa questão disse assim: considere a ocorrência de crase em à noite, no parágrafo 2, que não está aqui, e o papel morfossintático dessa construção. Assinale a alternativa em que a crase é acertada e se justifica por esse mesmo papel. Então, vem cá. Eu detesto quando tem isso. Para mim, é legal para você assinalar o que está correto, onde a crase foi bem empregada, ou então, onde existe um desvio com relação ao uso de crase. Agora, você tem que saber, olha aí na tela, duas coisas. A primeira, onde é que está certo. E a segunda, o mesmo motivo de à noite. Esse negócio de o mesmo, eu costumo dizer o seguinte, isso não é uma questão, isso é um enigma. O acento se justifica pelo mesmo motivo em. A vírgula ocorre pela mesma razão de, e por aí vai. Mas então põe na tela, faça com o seu conhecimento prévio e veja se você acerta ou se você eventualmente elimina alguma coisa. Vai lá. Muito bem. Quando se fala de crase, fala-se de um assunto, de um dos assuntos mais cobrados em prova, não só do IBFC. Então, vamos recordar alguma coisa aqui. Olha lá. A gente aprende, e não adianta só você decorar o conceito, que a crase é contração, isto é, que a crase é a fusão ou é a junção de dois As. Então, quando eu junto dois As e ele é representado pelo A craseado, esse primeiro A, mesmo que às vezes as pessoas não te perguntem e não vão te perguntar, esse primeiro A é o A que se classifica como uma preposição. Então, quando eu falo assim, eu preciso de você, você não fala eu preciso você. Você precisa de. Esse de é uma preposição. Eu conto você, não, eu conto com você. Esse com é uma preposição. Eu penso você, não, eu penso em você. Esse em é uma preposição. Eu me refiro você, não, eu me refiro a você. Esse a é uma preposição. Porque na tela, o outro a é um artigo. E, obviamente, é um artigo definido. E, obviamente, também é um artigo definido feminino. Porque o artigo definido masculino é o o. Assim como o artigo indefinido é um. Ok? Isso quer dizer o seguinte: se é um artigo feminino, essa fusão dos dois as, ela só pode ocorrer antes de palavra feminina. Porque se a palavra for masculina, ela não vai admitir a anteposição do artigo. Ok? Então, aquele a ante uma palavra que não é feminina é só uma preposição na tela. Por exemplo, se você pensou em marcar a letra A, você errou. Porque esse a craseado está antes da palavra qualquer. A palavra qualquer é uma palavra sem gênero. Isto sim é um pronome neutro. Não é aquela coisa que está se falando por aí que não existe na gramática. Aí na frase está qualquer pessoa. Pessoa é feminino. Mas se eu coloco homem, também é qualquer homem. Então, independentemente de ser uma palavra feminina ou uma palavra masculina, o qualquer não muda, porque ele é um pronome neutro. Então, na tela, se o qualquer é um pronome neutro, não pode ter o acento indicativo de crase antes desse qualquer. Vamos anotar mais uma coisinha. Então, se eu disse a você, né, que só antifeminino, eu devo dizer que
desejo a todos sorte na vida. Então, quando eu falo desejo a todos sorte na vida, eu tenho que usar um A que não seja craseado, porque todos é uma palavra masculina. Então, não ocorre crase antes de masculino. Isso é a regra mais genérica do uso de crase. Mais genérica. E, aliás, esse negocinho aqui, ó, isso não chama crase, não. Isso se chama acento grave. O acento da palavra Ceará é virado para a direita. É o acento agudo. O A craseado é um A que recebe um acento grave para indicar essa fusão. Voltando na tela. Se você marcou a letra C, você errou também. Porque a palavra observar é verbo. E verbo também não é uma palavra que tem gênero. Ele vai observar, ela vai observar. Então, esse A craseado aqui está incorreto. Porque só pode ser usado o acento de crase quando você tiver o quê? Uma palavra feminina. Mas atenção, vamos anotar. Não é antes de todo feminino que você vai usar o A craseado. Porque antes de todo feminino, cabe o artigo A. Mas não é toda frase que tem um verbo, por exemplo, que precisa da preposição A. Como eu disse, você pensa em. Então, você pensa na sorte, em mais A. Você precisa de. Então, você precisa da vitória, de mais A. Então, não é todo verbo que precisa da preposição A. Então, tem um macete, põe lá. Quando você tiver uma palavra feminina, você, no contexto, substitui essa palavra feminina por uma palavra masculina. E não precisa ser sinônimo. Por exemplo, você recebeu a senha. Senha não tem masculino. Mas qualquer palavra que no contexto complete o sentido de receber e que seja masculina, pode entrar. Por exemplo, na tela, você recebeu o dinheiro? Você recebeu o convite? Você recebeu o bilhete? Está vendo que o masculino é o? Só um artigo. O feminino é a. Só um artigo também. Então, repito, antimasculino nunca tem. Mas antifeminino vai depender. Por exemplo, vamos lá na tela. Você já solicitou a dispensa a ela? A palavra ela é feminina e ela tem um masculino que é ele. E aí você fala assim, você já solicitou a dispensa a ele? Então, antes desse A, eu não posso colocar, desse A aqui, ó, eu não posso colocar o acento de crase, porque ele é masculino. Então, isso é só uma preposição. Aqui também. Está vendo? Então, não é todo A antes de feminino que recebe o acento de crase. Quando é que vai ser, professor? Dá uma olhada aí. Quando eu digo assim, dirigiu-se à secretaria da escola. A palavra secretaria é feminina, mas ela não é como ela que tem o masculino. Não existe secretario. Então você pode colocar qualquer palavra masculina que completaria o sentido de dirigir-se. Põe na tela. Dirigiu-se ao colégio. Dirigiu-se ao centro da cidade. Dirigiu-se ao México. Aqui, ó, tem o A com o artigo O. Então, aqui tem o A com o artigo A. Resumindo a história, sempre que você for fazer uma questão de crase, tire primeiro o A craseado, considere errado se a palavra seguinte não for feminina.
Sobrando as femininas, vamos lá na tela? A letra D, o A craseado está de frente, que é feminino. Na letra D, o A craseado está antes de vontade, que é feminino. Então, a gente pode anotar o resumo. Vamos lá. Quando a gente tiver, então, a palavra feminina, nós vamos, como eu disse a você, trocar por uma palavra masculina. Ok? E ao trocar por uma palavra masculina, o feminino só será craseado quando o correspondente masculino for ao. Aqui, ó, feminino craseado, correspondente masculino ao. Porque esse A é a mistura de A mais A. E esse ao é a mistura de A mais O. Preposição A, preposição A. Artigo A, artigo O. Então, somente se for o ao é que você vai crasear. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Primeiro, no lugar de frente, vamos colocar lado. Você não fala que o supervisor ficou lado ao lado. Você fala que o supervisor ficou lado a lado. Foi uma batalha corpo a corpo. Foi uma disputa ombro a ombro. É isso. Então, se não é ao, não é craseado. A expressão à noite, olhei na tela, à noite significa ao anoitecer. Né? Então, quando eu falo ao anoitecer, eu tenho aí uma expressão craseada. Mas eles falaram de mesmo motivo. Não é só porque a palavra é feminina. É o seguinte, anote. Você tem algumas vezes o que a gramática chama de expressões adverbiais. Um dia você estudou sobre advérbio. Existe o adjunto adverbial de intensidade, existe o adjunto adverbial de modo, existe o adjunto adverbial de negação. Então, anotando aí, quando a gente fala de expressões adverbiais femininas, você já sabe, né? Masculino e crase são duas coisas que não combinam. Então, quando você tem a expressão adverbial feminina, uma expressão que indique modo, ou que indique tempo, ou que indique lugar, tem outros advérbios. Mas o de tempo, o de modo e o de lugar, mesmo que você não arranje uma palavra feminina, toda expressão de tempo, de modo e de lugar feminina vão ser expressões craseadas. Então, mesmo que você não coloque o correspondente masculino, vocês viram que eles falaram da expressão à noite. À noite indica tempo. Vamos anotar? Então, mesmo que eu não pensasse em ao anoitecer, mesmo que eu não pensasse ao meio-dia, por exemplo, sempre vou à academia à noite. A pessoa fala assim, nossa, mas dois As craseados na mesma frase, professor? Sim. Por que que sim? Vou à academia. É o lugar. Feminino. À noite é quando eu vou. É o tempo. Então, é uma expressão adverbial feminina de lugar ou de tempo. Então, é por esse motivo que a questão, olha lá na tela, o à noite é uma expressão adverbial de tempo. E a vontade não é tempo, não é lugar, mas é modo. Eles trabalharam à vontade, eles comeram à vontade, eles estão à vontade. É o jeito como eles estão. Vamos anotar? Quando a gente fala assim, fez tudo às escondidas. Por que que isso aqui vai ser craseado? Porque quando eu falo que alguém fez tudo às escondidas, isso aqui está me mostrando o modo como tudo foi feito, na moita, na calada, na encolha. Então, fizemos aqui alguns breves comentários gerais, né, a respeito de crase.
E você que vai fazer o concurso dos Correios, já sabe como é que você vai procurar. Agora, eu gostaria que você me adicionasse aí, você que está me vendo agora por esse link, que você fosse lá no YouTube e me procurasse, ó, @Ricardo Erce, ou procurasse meu nome, Ricardo Erce. Aí você vai clicar, você vai se inscrever, tá? Lá no canal, vai acionar o sininho das notificações, para que cada vez que eu lançar uma nova postagem, você seja avisado. E mais, que você seja avisado para isso aí, ó. Em breve, quando eu lançar, põe na tela, o projeto Português ao Vivo, você não vai ver mais uma questão como essa, em que eu estou comentando uma questão já gravada. Mas pensa bem você podendo participar comigo e poder fazer a sua pergunta. Ah, pessoal, você falou isso, eu não entendi. Normal. Então, clique no sininho das notificações, deixe seu like. Se você puder compartilhar o vídeo, você nos ajuda também, que aí chega a mais pessoas e a gente pode fazer a rede e começar com o projeto Português ao Vivo. Ok? E aí, enquanto isso, se você quiser estudar crase ou outros assuntos, ou fazer um curso da banca IBFC, é só você ir ao meu site. Olha aí, www.ricardoerce.com.br. Grande abraço.